Olá, meus amigos. Então vamos dar aí continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 7 e continuando então o tema que nós já estávamos trabalhando aí há 2 aulas passadas, que é o tema do testamento. Então vamos aí continuar verificando então esse testamento, como esse negócio jurídico pós-mortem, esse negócio jurídico aí unilateral, em que então aquele que é o falecido transmite seus bens, aquela parcela que é disponível dos seus bens, para aqueles que foram instituídos aí como testamentários, né? Aqueles então que serão beneficiários dessa parcela do patrimônio. E nós vimos então na aula passada algumas questões especificamente sobre a validade e possibilidade de impugnação da validade do testamento. Vimos aí outras questões específicas sobre a capacidade ou então legitimidade de testar e vimos então a classificação das formas aí possíveis de testamento. E vimos que temos as formas ordinárias e extraordinárias do testamento. E começamos a estudar especificamente as formas ordinárias, começando, conforme o artigo 1862, pelo testamento público, ou seja, aquele testamento que é escrito por um tabelião ou pelo seu substituto legal, né, no próprio livro de notas, que fica lá publicamente aberto o seu conteúdo e que o testador, então, comparecendo e feita a escritura aí própria pelo tabelião, ele, então, tem aí um testamento que servirá para a transferência do seu patrimônio. E depois, veremos agora, a partir de agora, a questão do testamento cerrado, né? E que é, então, um funcionamento diferente daquele que nós vimos no testamento público. Por quê? O testamento cerrado, ele tem o seu conteúdo oculto. O seu conteúdo, então, não é conhecido por ninguém, senão por aquele mesmo que fez o testamento. Então, diferente do que acontece no testamento público, em que há o conhecimento do conteúdo tanto pelo tabelião quanto pelas testemunhas presentes, aqui no testamento cerrado o seu conteúdo é oculto. Quem terá conhecimento do conteúdo será somente o testador. E por que do nome cerrado? Cerrado significa um testamento fechado, ou seja, um testamento aí que sofreu aí algum tipo de selamento que impede que os outros saibam do seu conteúdo. Tanto que o testamento cerrado, como nós vamos ver aí adiante, ele não pode ser aberto pelas próprias partes. Ou seja, com o falecimento, não pode lá um herdeiro ou potencial inventariante abrir e tomar conhecimento desse testamento cerrado. Mas precisa que ele seja levado a juízo para ter uma ação de abertura de testamento, para que o próprio juiz abra e dê conhecimento de ciência a todos do conteúdo deste testamento. Tá bom? Então veja que aqui o funcionamento é diferente. E como que ele deve ser fechado? Como que então é feita aí essa forma aí de deixar ele cerrado, né? Aqui, gente, a forma de ele estar aí cerrado está no artigo 1869 do Código Civil, tá? Olha aí na sua tela. Olha só. O 1869 vai falar de outras questões aqui que nós já vamos tratar, tá? Que é o tabelião, deve começar o áudio de aprovação, imediatamente depois da última palavra, tudo mais aqui. Mas o final que nos interessa, que ele fala, ó, passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. E o que é o cerrar e coser? O cerrar aqui é fechar. E coser é fazer uma costura nesse próprio testamento. Então, passa-se uma linha nesse próprio testamento aí, né, para ajudar aí no seu fechamento, tá bom?
Eu procurei aqui na internet para vocês algum exemplo de testamento cerrado aqui e achei uma foto para vocês. Eu pessoalmente já atuei num processo em que tinha um inventário aí que tinha um testamento cerrado, mas como ficou lá nos autos do processo, eu não tenho como mostrar para vocês como é feita aí essa produção do testamento cerrado. Mas veja só que eu achei uma foto aqui na internet para vocês terem mais ou menos uma noção de como que ele é. Olha aí, ó. O testamento cerrado, então, veja que ele tem esses carimbos feitos aqui como se fosse uma cola para serrar a linha. Veja que essas linhas aqui estão então um barbante aqui para fazer a costura no próprio papel, para mostrar que então ele está completamente selado, como ele está fechado. E aqui tem no próprio testamento cerrado algumas especificações formais necessárias escritas que nós já vamos trabalhar adiante, tá bom? Então o testamento cerrado ele tem mais ou menos essa configuração aí para vocês conhecerem o jeito dele, tá bom? Muito bem, gente. Então, qual que é então aí as características? Então, como que se faz esse testamento cerrado? Como que ele funciona? Vamos então ver isso a partir do artigo 1868 do Código Civil. Olha só na sua tela aí. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Então vamos pegar primeiro esse caput e entender que ele já traz algumas características importantes para nós sobre o testamento cerrado. Primeira delas, que o testamento cerrado pode ser escrito tanto pelo testador quanto por uma outra pessoa, a seu rogo. Então, não necessariamente o testamento cerrado precisa ser escrito pelo próprio testador, mas pode ser por outra pessoa. Primeiro, quem seria essa pessoa? Veja, essa outra pessoa aqui está prevista no artigo 1870, que diz que se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Para dizer aqui o seguinte, então que é possível que tenha a redação feita pelo testamento, do testamento cerrado, não só pelo próprio testador, como também pelo próprio tabelião, que porventura, futuramente, poderá vir aí a fazer o auto de aprovação que nós já vamos estudar, tá bom? Veja, mas além do tabelião, pode ter um terceiro? Pode, porque se o artigo 1868 fala ou por outra pessoa a seu rogo e não define só o tabelião, significa então que uma terceira pessoa escolhida pelo testador também pode redigir esse testamento cerrado, tá bom? Então veja só, quem pode então redigir, quem pode escrever esse testamento cerrado? O próprio testador, um terceiro e até mesmo o tabelião, sendo que o tabelião ele pode inclusive posteriormente fazer o auto de aprovação desse testamento cerrado, tá bom? Então veja que nós temos aí essa possibilidade de várias pessoas redigirem o testamento cerrado. Além disso, vamos ver lá no artigo 1868 os próximos requisitos. E por aquele assinado. Veja, uma característica precisa estar presente. Mesmo que seja escrito por terceiro ou pelo tabelião, é preciso que o testador assine o testamento, né? Então, veja que é um requisito aí colocado como essencial para o testamento, que haja essa sua assinatura pelo testador. Mas veja só, e apesar de ser um requisito formal importante do testamento, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, numa decisão aí
publicada no dia 7 de abril de 2020, ele relativizou essa formalidade, dizendo que é possível que um testamento, mas daí na sua forma particular, que foi o caso que foi estudado por ele, né, ele pode ser aí admitido, ainda que não haja a assinatura de próprio punho do testador, né, desde que tenha a própria impressão digital do testador, tá bom? Então veja, mesmo falando aqui de uma outra forma de testamento, uma outra modalidade que nós temos, a regra pode ser aproveitada, né? Que é possível, então, mesmo não tendo a assinatura do testador, se a situação admitir, sobretudo se tiver impressão digital do próprio testador, o testamento é válido, tá bom? Para vocês verem aqui a decisão do STJ, olha aqui, é o recurso especial número 1.633.254. E que daí então tem o destaque aqui. É válido o testamento particular, ele está falando aqui do testamento particular, que, a despeito de não ter assinado de próprio punho pela testadora, contou com a sua impressão digital, tá? E veja que isso é interessante, ele coloca aqui, ó. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permita, sempre excepcionalmente, a relativização de apenas algumas das formalidades exigidas pelo Código Civil e somente em determinadas hipóteses, o critério segundo o qual se estipulam previamente quais vícios são sanáveis e quais são insanáveis é nitidamente insuficiente, devendo a questão ser verificada sob diferente prisma, examinando-se da ausência da formalidade exigida em lei, efetivamente resulta alguma dúvida quanto à vontade do testador. E o que ele está querendo dizer aqui nessa questão? Que veja, mesmo que às vezes a formalidade seja importante e muitas vezes imprescindível, é preciso que é necessário que se dê certa primazia à vontade do testador. Ou seja, se todos os outros aspectos confirmam que aquela era a vontade do testador, que foi ele mesmo que redigiu, se era realmente a intenção dele fazer a transmissão do bem daquela maneira, então se preserva a vontade em detrimento de uma mera formalidade, tá bom? Então o STJ tem outras discussões, tem outras decisões aí em que eles afastam certas formalidades, mas nesse acórdão aí que eu trouxe para vocês, isso fica bastante explícito. Tanto que ele, no seu conteúdo, em alguns momentos, ele fala aí de possibilidade, ao invés de usar assinatura de próprio punho, a utilização, por exemplo, de assinatura digital, tokens, chaves, logins, senhas, IDs, né, reconhecimento facial, outras formas aí possíveis tecnológicas existentes que poderiam substituir a autenticidade, né, a legitimidade que é trazida por uma mera assinatura a próprio punho, tá bom? Por isso que então é importante saber aí que se você na vida prática se deparar com uma situação de ausência de alguma formalidade, pode ser que o testamento não seja inválido já diretamente, mas você pode se valer de outras circunstâncias que aí estão envolvidas nesse testamento para dar validade em favor da primazia da vontade do testador. Tá bom, gente? Muito bem. Daí então, para as demais formalidades aqui necessárias do testamento cerrado, conforme o artigo 1868. Vamos lá ver. Olha só, que então ele precisa aí, vai ser então válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal e com as formalidades. Primeiro, que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas. E aqui nessa situação, normalmente é o que acontece, né? O testador já vem acompanhado das duas testemunhas e ele então entrega o testamento para o tabelião, tá bom? Além disso, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado.
Normalmente, em razão do testamento cerrado ser oculto, né, o seu conteúdo não ser conhecido por ninguém além do próprio testador, aqui nós temos então uma situação que normalmente é entregue dentro já de um envelope, é entregue dobrado, né? Ou seja, de alguma forma aí de garantir um certo sigilo nas suas disposições, tá bom? Então é comum que se aconteça isso. Além disso, inciso terceiro, que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Cuidado com a leitura desse inciso terceiro para não se confundir. Por quê? Olha só, o tabelião ele vai então receber o testamento e desde logo já vai lavrar o auto de aprovação. Quer dizer o seguinte, está então aprovado, declaro e dou fé que então foi entregue esse testamento para mim, ele foi aí aprovado sobre as duas testemunhas e agora vai estar sendo cerrado e cozido aqui para formar o testamento cerrado. Então veja que o auto de aprovação aqui ele é feito desde logo, sem a leitura do conteúdo do testamento. E isso feito na presença de duas testemunhas. Daí vai estar aqui, ó. E o leia em seguida ao testador e testemunhas. Leia o quê? Leia o auto de aprovação, tá bom? Não é a leitura do testamento, é a leitura do auto de aprovação. Então ele recebe, redige e lavra o auto de aprovação e lê esse auto para as testemunhas e o testador, tá bom? Cuidado com isso. Em seguida, que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Então, concordando com o que está disposto lá no auto de aprovação, todo mundo aqui envolvido vai fazer essa assinatura, ok? Muito bem. Daí, todas essas formalidades estão feitas, né, para que se forme aí, né, o próprio testamento cerrado. Mas como que o testador, ou terceiro, ou tabelião, vai fazer a redação? Como que ele vai escrever esse testamento? Tem que ser a próprio punho? Pode ser escrito utilizando meios tecnológicos, como por exemplo computador? Veja, isso aí é esclarecido pelo parágrafo único do artigo 1868 do Código Civil, que ele vai dizer então que o testamento ele pode ser escrito mecanicamente. E o que significa mecanicamente? Pode usar, que na época do Código Civil, né, da época da aprovação, máquina de escrever, mas atualmente pode usar um computador, pode usar aí algum meio digital propriamente aí para fazer a escrita desse testamento cerrado. Mas temos algumas formalidades. Uma primeira, que é trazida pela doutrina e pela jurisprudência, que a redação do testamento cerrado não pode conter aí espaços em branco. Veja, não é que questão de dizer assim, olha, não pode ter margem nenhuma. Claro, pode ter algumas margens no testamento, isso não vai prejudicá-lo. O que não pode é, entre as palavras, ter aí um espaço, digamos, maior do que seria necessário para um espaçamento entre duas palavras. Por quê? Porque isso pode indicar, talvez, que algumas palavras foram ocultadas. Que então aquilo lá não é, de fato, o testamento da pessoa, mas é um testamento falsificado. Então, veja, aqui, normalmente, eles vão, então, entender que é preciso que tenha um espaçamento normal entre as palavras, não tem espaços em branco para não indicar aí ou trazer aí dúvida quanto à autenticidade daquele testamento, tá bom? Além disso, o Código Civil fala também que se tiver várias páginas o testamento, o subscritor, né, o testador, ele precisa numerar e autenticar com a sua assinatura todas as páginas, tá bom? Olha só o parágrafo único.
olha só. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que o seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas, tá bom? Então veja, se fosse feita com a próprio punho, testamento cerrado, nós não temos aí essa necessidade, né, de fazer aí a autenticação com assinatura e numeração de todas as páginas, né? Apesar de ser muito interessante que se faça, seja recomendável que se faça. Mas veja, se for feito por meio mecânico, então isso é um requisito, uma formalidade obrigatória. Por quê? De novo, para que se tenha certeza que nenhuma página foi substituída, que nenhuma página aí foi colocada e seja falsa, tá bom? Veja, você pode até estar se perguntando, mas o testamento é cerrado, ele está fechado, como alguém vai substituir alguma página? Pode ter a própria fraude de abrir e fechar novamente o testamento cerrado, de alguma maneira, aí é questão da própria criatividade humana para o mal, digamos assim, né? Como também podemos ter falsificação anterior, ou seja, antes mesmo de o testador levar o testamento para ser cerrado, pode ser que alguém, de forma maliciosa, consiga substituir alguma das páginas. E daí nós temos um problema aí, né, da manifestação de vontade válida, tá bom? Então, por isso que temos todo esse cuidado. Agora, como que se dá o auto de aprovação? Como que ele é feito, o auto de aprovação do testamento cerrado? Isso está lá no artigo 1869 do Código Civil. Que ele vai dizer, então, que o tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. Então veja só, a ideia aqui do 1869, o tabelião pega o testamento, sem ler o seu conteúdo, vê onde é que está a última palavra, e a partir da última palavra ele começa a redigir o seu auto de aprovação. Então fala lá que declaro de boa fé, né, declaro e dou fé que o testamento foi me entregue e que ele está aprovado, tudo mais, conforme subscrito pelas testemunhas e pelo próprio testador. E todo mundo assina a seguir aí o auto de aprovação, tá? Então, a partir aí da última palavra, o tabelião ele vai complementar com esse auto de aprovação. Só que vamos imaginar, o testador escreveu até o último espaço possível da folha. Não tem espaço mais para fazer o auto de aprovação. Como que o tabelião vai agir agora? Veja, nessa situação, ele vai então pegar uma outra folha, ou então pegar no verso, seja lá onde for, tá? E vai fazer o auto de aprovação nessa nova folha, indicando que indicando que não havia espaço no papel lá próprio do testamento para a colocação do seu auto de aprovação. Então veja, se tem espaço, ele escreve logo a seguir após a última palavra. Se não tiver espaço, ele coloca uma folha nova e nessa folha nova ele indica o porquê que ele está abrindo essa folha nova, dizendo, olha, estou fazendo o auto de aprovação numa nova folha porque acabou o espaço aí na folha própria do testamento. Mas isso não impede, né, que ele não coloque um sinal dele público, né, um carimbo próprio, uma rúbrica própria dele, ali próprio no papel, dizendo que ele tomou ciência, então, ali, que ali é o testamento e que vai abrir o auto de aprovação, tá bom? Isso daí, então, está no parágrafo único do artigo 1869. Olha só, se não houver espaço na última folha do testamento, para início da aprovação,
o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto, tá? Então ele coloca lá um carimbo próprio, uma rúbrica própria, né, na última folha aí do testamento, e depois ele abre uma nova folha informando que aquele é o auto de aprovação e está numa nova folha porque não tinha espaço no próprio testamento. Tá bom? Muito bem. Em que língua pode ser aí feito o testamento? Tá? Veja, se havia uma exigência no testamento público de que fosse feito em língua nacional, no testamento cerrado, nós já temos uma outra regra, que é possível no testamento cerrado, seja o testamento escrito tanto em língua nacional quanto em língua estrangeira, tá? Então é possível ser feito nas duas línguas aí, né? Ou nas variadas línguas aí, tá? O que pode acontecer que seja necessário, daí, no caso da abertura desse testamento, sendo ele em língua estrangeira, que haja aí uma tradução juramentada desse testamento, né, para que se dê ciência aí, de fato, na nossa língua nacional, né, no português, qual que é o conteúdo desse testamento que está sendo aberto, tá bom? Então, pode fazer em língua estrangeira, mas quando da abertura do testamento, você então fará uma tradução juramentada dele para saber seu conteúdo em língua nacional, tá bom? Olha aí o artigo 1871 do Código Civil. Ó, o testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem a seu rolo, tá bom? 1870 nós já falamos aí que a ideia do tabelião poder aí escrever o testamento e aprovar. Agora um detalhe importante, tá? Detalhe importante, que 1872 traz uma regra diferente daquela que nós vimos para o testamento público. Por quê? 1872 vai dizer que não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Ou seja, o analfabeto não pode fazer testamento cerrado. E por que não pode? Primeiro, porque o analfabeto, aí aquele que não sabe ou não pode ler, ele não tem como, particularmente, escrever, por razões lógicas. Ele mesmo não pode dispor no testamento cerrado. Agora, se ele mandou o terceiro fazer o testamento cerrado, também nós teríamos um problema. Por quê? Porque ele não pode conferir o conteúdo. É como se eu falasse para um conhecido meu escrever o meu testamento lá na minha casa para depois levarmos para o cartório aí de notas para lavrar aí o auto de aprovação e fazer que ele se torne um testamento cerrado. Mas quem disse que esse meu conhecido escreveu exatamente aquilo que eu queria? Qual era aí a minha vontade? Não tem como garantir. Então, por isso, também o código cria essa proteção. O que se pode, talvez, discutir aqui, né, mas ainda assim é complicado, que é a questão do tabelião. Porque o tabelião, se ele tem uma fé pública, ele até poderia aí ser um que poderia escrever, né? Mas nós temos um detalhe. Porque olha só, o tabelião vai ler o conteúdo do testamento cerrado para testemunhas, ele vai ler aí o conteúdo para o testador? Não vai. Ele vai simplesmente ouvir o testador, redigir o testamento e depois fazer o auto de aprovação. E o auto de aprovação é que ele vai fazer a leitura para o testador e as testemunhas. Ou seja, mesmo assim, existe o perigo de o tabelião
não mesmo de fato, ele trazer aí o conteúdo da vontade do testador analfabeto. Por isso, então, que o artigo 1872 não permite que o analfabeto faça testamento cerrado, o que é diferente lá do testamento público. Porque se ele é conhecido por todas as pessoas, seu conteúdo pode ser conhecido, ele é lido para as testemunhas, é lido aí em voz alta, né, para o testador. E ele pode aprovar ou não aquilo que está disposto, tá? Então, aí é uma proteção a mais que se tem no testamento cerrado, ok? Agora, surdo-mudo pode fazer testamento cerrado? Olha a redação do artigo 1873, tá? Olha só. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo. Legal. Mas temos aqui requisitos. Contanto que o escreva todo e o assine de sua mão. E que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel do envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Então, olha só, se é surdo-mudo, pode fazer o testamento cerrado, mas ele tem que, então, escrever ele todo, tá? Ele tem que escrever o testamento e assinar da sua própria mão. Lógico, de novo pegando a ideia do STJ. Se há comprovadamente a manifestação de vontade do surdo-mudo, não precisa que ele escreva a próprio punho, mas ele pode fazer a sua escrita aí mecanicamente, tá bom? Mas veja, o próprio surdo-mudo é que tem que escrever, seja aí a próprio punho, seja mecanicamente, e não um terceiro. E ele mesmo fazer a sua própria assinatura, obviamente. Além disso, ele entrega para o oficial público, diante das duas testemunhas, e na parte de fora, por exemplo, no envelope que ele esteja entregando, na parte externa do papel, ou seja, no verso ali do papel, tá? Ele vai escrever que lá é o testamento dele e que ele está pedindo a aprovação ao tabelião ou seu substituto oficial. Tá bom? Então veja que temos aí algumas formalidades necessárias para o surdo-mudo. Tá bom? Além disso, olha só, especificamente sobre o cego, tá? Sobre a questão do cego, eu gostaria aqui de destacar também uma decisão do STJ acerca do testamento público, tá bom? Que é interessante a gente saber essa decisão de 2017. Olha só aí na sua tela, que é o recurso especial número 1.677.931, né, de 2017, que vai dizer o seguinte: o descumprimento de exigência legal para a confecção de testamento público, segundo a leitura expressa menção no corpo do documento da condição de cego, não gera sua nulidade se mantida a rigidez da manifestação de vontade do testador. Então veja só, nós falamos do cego lá no testamento público, na aula passada. E veja que nós colocamos lá como requisitos formais a necessidade de segunda leitura, de menção no corpo da condição de cego e tudo mais. Essas questões, se não cumpridas, mas ainda assim comprovadas, que é de fato a manifestação de vontade do testador cego, o testamento público se mantém. Tá bom? Então veja que é mais uma questão de uma pessoa com deficiência e que há a possibilidade de manutenção do testamento ainda assim. Tá bom? Então é importante ver isso e verificar então que também podemos transportar essas questões para a ideia do surdo-mudo, que mesmo que haja algum defeito na formalidade, vamos dizer que na face externa do papel lá não está escrito que ele pede aprovação. Faltou aí essa formalidade, né? Veja, nessa situação aí pode ser que seja admitido ainda assim o testamento em razões
de outras circunstâncias que se faça valer. Deixa eu resgatar aqui aquela imagem que eu trouxe para vocês do testamento cerrado, tá? Olha só, que aqui provavelmente a situação de um testador cego. Porque olha só o que está escrito aqui. Este é meu testamento cerrado que pedi por escrito que fosse aprovado. Tá? Então ele colocou aqui no invólucro, né, na parte externa aqui do testamento, para que ele fosse feito de forma cerrada, que ele fosse feito o auto de aprovação. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos então para a próxima regrinha do testamento cerrado. Tá? 1874. Olha só o que ele vai dizer. Que depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador. E o tabelião lançará no seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Aqui, gente, veja que o 1874, ele diz que, feito todo o procedimento, o testamento é devolvido ao testador. E o tabelião anota lá no livro dele, né, no livro de notas aí, exatamente o lugar, o dia, o mês, o ano, aí, os dados próprios aí, para identificar que houve aí a aprovação e o cozimento aí do testamento. Só que temos uma questão de prática aqui que é muito comum acontecer. Que ao invés de devolver ao testador o testamento cerrado, muitas vezes o testador entrega para o próprio tabelião, aí lá no cartório de notas, para que ele guarde o testamento cerrado lá no cofre próprio do cartório. E que no momento da abertura da sucessão, né, então se faça essa busca nos cartórios para verificar então se há algum testamento cerrado. Por uma questão aí de garantia, de não perder o testamento, de não acontecer nada com ele, não ocorrer alguma fraude, algum desaparecimento desse testamento cerrado. Então, é muito comum acontecer isso, tá? Ao invés de ser entregue de volta, acaba guardando no cofre lá do próprio cartório para aguardar aí o momento do falecimento do testador para fazer a sua devida abertura aí na ação de abertura de testamento, tá bom? E daí, por fim, o artigo 1875, que vai dizer que, falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Que aqui, então, é a própria ação de abertura do testamento cerrado, tá? Que terá o seu procedimento de abertura previsto a partir do artigo 735 a 737 do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela, os 735 a 737, né? Que é, então, recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. E daí aqui tem todos os procedimentos próprios aqui de processo, né, de funcionamento aqui da abertura do testamento, tá bom? E aí então vocês veem isso depois nas aulas de processo civil. Legal, pessoal. Então, com isso, podemos partir aí para a próxima espécie, que é a próxima forma de testamento, que é o chamado testamento particular. E aqui o testamento particular é aquele, então, que é escrito pelo próprio testador aqui, né? Seja de próprio punho ou seja de modo mecânico, mas veja, não é levado para ser cerrado pelo tabelião, tampouco é dada aí a publicidade dele, conforme acontece no testamento público, também perante o tabelião. Mas aqui nós falamos de um testamento particular, que é então escrito pela própria pessoa e guardado por ela mesma, tá? Ela mesma então escreve.
Só que veja, embora seja um testamento particular, não envolva aí, então atos próprios do tabelião, seja de lavratura, seja aí de aprovação, ele também tem algumas formalidades necessárias, tá? Que olha só, vamos ver aí a partir do artigo 1876. Olha aí, que então testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. E se ele for escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Então veja só, coloca-se como formalidade aqui, né, se escrito de próprio punho, que deve ser lido e assinado pelo próprio testador e deve estar presente aí 3 testemunhas que devem subscrever. Professor, faltou uma testemunha. Tinham 2 só, ou uma só apenas. Como que faz? Veja, de novo, pode-se valer aí talvez da decisão do STJ, que se as circunstâncias permitirem, há aí primazia da vontade do testador. E se admite então que o testamento tenha validade, ainda que não estejam presentes todas as testemunhas. Agora, e se for escrito por processo mecânico? Veja que se for por processo mecânico, também temos alguns requisitos aqui que são importantes, que nós já vimos até lá no testamento cerrado. Olha o parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Tá? Então aqui no processo mecânico, precisa aqui ficar bem evidente essa necessidade de ausência de rasuras ou então de espaços em branco que poderão indicar algum tipo de fraude, né? Algum tipo de alteração. Muito bem. Daí, falece o testador. O que se faz então no caso do testamento particular? Daí é a regrinha aqui do artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com citação dos herdeiros legítimos. Ou seja, aquele que então estiver detendo aí o testamento, leva ele a juízo para que ele seja então publicado, né? Para que então todos os herdeiros aí legítimos, aqueles então que estão na linha sucessória, eles tomem ciência do conteúdo desse testamento, para saber então, por exemplo, se esse testamento contém cláusulas aí de, por exemplo, de deserdação, se há então a interferência na própria legítima, dentre outros aspectos, né? Quem poderia ser aí nomeado testamenteiro, que é uma figura que nós vamos ver adiante, tá? E esse procedimento todo aí, e que vocês vão estudar adiante, está aí previsto no artigo 737 do Código de Processo Civil, tá bom? Muito bem. Veja que, por mais que tenhamos todas essas formalidades aqui, o próprio Código Civil, ele traz também algumas ideias aqui de primazia da vontade do testador, na sua própria redação. E isso está presente aí no artigo 1879 e o 1878, parágrafo único, tá? Vamos dar uma olhada nesses 2 dispositivos. 1878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Então, no caput, primeiro estamos dizendo o seguinte, que se as testemunhas falarem contrariamente ao conteúdo do testamento, mas elas reconhecerem
as próprias assinaturas e tudo mais, digamos que eles falam aí que não lembro bem que era isso que estava previsto no testamento, eu acho que não era isso. Ou então, falar que a leitura não foi feita daquela maneira, ou seja, discordarem do teor daquele testamento particular, mas tiver de fato assinado legitimamente, for aquela própria assinatura delas, essa contestação não tem validade nenhuma, né? E o testamento, mesmo assim, ele é confirmado, tá bom? Agora, se elas não reconhecerem as próprias assinaturas naquele documento, naquele testamento particular, logo o testamento não é confirmado e por isso mesmo ele não tem a sua validade. Veja, parágrafo único daí vai dizer o seguinte, que se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. Porque pode acontecer que as testemunhas daquele testamento particular já estejam mortas, né? Já forem falecidas. Mas daí, se pelo menos uma delas reconhecer o testamento, ele já pode ser confirmado, tá bom? 1879 dá uma abertura maior ainda, que ele vai falar que em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Veja que o Código Civil ele é um pouco mais estrito do que o posicionamento do STJ, mas ainda assim ele dá uma permissão, dizendo que, olha, em situação excepcional, constando no próprio testamento particular, dizendo então que em próprio punho do testamento particular, escreve lá que ele não pôde fazer aí o testamento com testemunhas, então ele explica lá uma circunstância de fato que não permitiu a presença de testemunhas aí, mas devendo ser feito de próprio punho, o juiz ainda assim pode confirmar esse testamento, tá? Então ele reconhece que houve uma situação excepcional e admite o testamento. Veja, embora o 1879 coloque aí de próprio punho, né, assinado pelo testador, mas somente aí sem as testemunhas, né, e nessa situação excepcional escrita no próprio conteúdo, veja que com as decisões do STJ, isso fica muito mais brando, né? E você pode então, a partir de outras circunstâncias, perceber, notar aí então, que o juiz pode confirmar ainda assim o testamento, não contendo às vezes as testemunhas, não tendo aí a circunstância excepcional declarado no próprio testamento, né? E às vezes nem feito aí de próprio punho, né? O testamento sendo feito aí por uma forma mecânica, sendo feito aí de forma diferente, então, daquela prevista pelo Código Civil, tá? Muito bem. E, finalmente, o artigo 1880, ele também permite que o testamento particular seja escrito em língua estrangeira, tá? Não precisa ser aí só em língua nacional, mas coloca como requisito que as testemunhas entendam, elas compreendam essa língua estrangeira, tá bom? Olha só o 1880. Testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam, tá bom? Muito bem, gente, muito bem. Então, esses eram os dados que eu queria passar para vocês sobre testamento cerrado e testamento particular. E na próxima aula, então, nós falamos de codicilo e começamos a tratar dos testamentos especiais aí, ou extraordinários, tá bom? Para convalidação da presença dessa semana, tá? Eu quero que vocês respondam para mim o que é cláusula codicilar, tá? O que é cláusula codicilar? Vejam aí para mim o que é isso
e me digam se há previsão no Código Civil e se é possível haver cláusula codicilar no nosso direito, tá bom? E é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí e até a nossa próxima aula.